Galera, tudo bem com vocês? Olha só, mais um Pode Empreender Cast. Começando agora. E olha, hoje você não pode sair daí nem um minuto. Além de ser uma mulher, a Carla Demétrio, a doutora Carla Demétrio, né, formada também na área de direito, ela é especialista, empresária, empreendedora na Marcas e Patentes. Marxi é o nome da empresa dela. E olha, além disso, empreendedora de mão cheia e vai falar muita coisa para você. E eu sei que você vai ter vários insights aí que vai te ajudar. Além disso, tem aqui, ó, a Sweet Bunny. A Sweet Bunny, ela já vai falar sobre isso, o que é a franquia também ela vai falar sobre isso, outra empresa e também a Smart Store. Olha só, uma empreendedora em tanto, hein? Tá começando o Pode Empreender Cast comigo, Luiz Queiroga. Já já nós voltamos, não saia daí. Comigo aqui, então, a doutora Carla Demétrio para falar de empreendedorismo, para falar de como fazer para cuidar de todas essas coisas. E você pode aí, olha só, você pode também aprender muito com a gente, principalmente com ela aqui, através do Pode Empreender Cast. Doutora Carla Demétrio, bem-vinda. Olá, muito Que legal obrigada. falar sobre Meu Deus, além de ser uma mulher, né? Além de ser a mulher com 4 empresas. Olha só, a gente tem aqui vários homens que passaram por aqui, mas alguns eu não me recordo de ter falado de tantas empresas como você. Conta isso pra gente, como é que faz pra cuidar de tudo isso? Ai, Bem-vinda. bom, obrigada primeiramente por me receber. É um prazer e uma honra Sim. participar aqui do seu podcast. E, de fato, é um desafio diário. Você gerenciar muitas unidades, ela demanda muito mais do que simplesmente gestão de tempo. Você sabe que você também é empreendedor e que também tem várias unidades. Exato. O maior desafio, eu entendo, que está na própria inovação constante e gestão de pessoas. E quando a gente fala isso, né, as pessoas que estão ouvindo a gente, Você vai falando e eu vou anotando. as pessoas que estão nos ouvindo, sempre entendem que quanto mais quantidade de empresas, maior parece a magnitude da pessoa, né? Só que todas elas foram acontecendo durante a minha experiência de vida. E todas surgiram diante de oportunidades que se apareceram diante da minha frente, né? Então, o que eu sempre falo? A gente tem que aproveitar as oportunidades e não temer os desafios de empreender em segmentos que não é parte do nosso domínio. Se eu te contar que cada um deles, muito embora eu seja advogada, cada um desses segmentos são segmentos de sorvete, que eu não tenho domínio nenhum. Olha só. Mercado, que também é fora do meu know-how e da minha expertise, mas eu entendi que você tendo a fórmula certa de como abrir uma empresa, como fazer a estruturação e o gerenciamento, tudo dá certo. Se você tiver essas qualidades, gestão de pessoa, principalmente liderança, todo movimento que você faz, todo novo negócio que você abre, ele já está sendo aberto com um diferencial de mercado. Perfeito. E essa é a grande ideia, né, que eu levo e que a gente quer, né, mostrar para as pessoas Sim. que é possível. Agora, você falou, eu vou anotando, porque eu também vou tendo vários insights e vou aprendendo muito com os empreendedores que aqui vêm, porque o Pode Empreender Cast também traz aqui os melhores do Brasil. Ai, Nós somos metidos mesmo, os melhores do Brasil os sentam melhores aqui. do mundo, por que Isso não? mesmo, isso mesmo. São pouca coisa, não. Então, assim, você falou em inovação. Como que o que você poderia destacar para falar sobre inovação? Como é que vem essa inovação? Você falou de oportunidades também, mas é ficar atento a essas oportunidades, ter os insights na hora, e você falou também sobre não ter medo. Eu entendi como uma gestão de risco, correr o risco. Fala um pouco disso pra gente, inovação e risco. Eu tenho as minhas fórmulas, né? Que quem me conhece sabe que eu sou praticamente, me chamo de robozinho, porque eu tenho fórmula para tudo. Tudo é lógico, tudo que dá melhor, a forma mais controlável possível, né? E eu tenho as minhas fórmulas. Para inovar, eu me forço sempre em todo lugar que eu tô. O que eu identifico? Qual que é a diferença daquilo que eu tô fazendo?
Se não for fácil falar a diferença, então ela não tem diferença nenhuma. Perfeito. Então, com isso, eu fomento o meu raciocínio buscando, detectando como me diferenciar. Então a inovação pode partir do princípio que ela vem do diferencial também. Total, total. Ok. O início do insight, né? O início do como nós vamos desenhar isso. Uhum. Porque senão você mesmo se segue. Eu falo que eu sempre brinco que existe uma máxima para mim, né? Que tudo corrobora e a cegueira proposital. Nós colocamos na gente uma cegueira proposital para não ver os problemas, porque o problema gera dor, que gera dificuldade, que gera dificilmente a habilidade e a coragem de transcender aquilo. Uhum. Porque a gente cria o problema. Na maioria dos casos, o problema é ou criado ou fomentado por nós. Uhum. Então, quando você tira essa cegueira proposital e você identifica que a sua empresa ela é mais do mesmo, ela é comum, isso dói, porque a gente criou, a gente tem aquele apego, mas faz a gente detectar o outro. O que o outro está criando de diferente? Que eu posso trazer daquele universo, que pode não ser o mesmo segmento. Quando a Uhum. gente vê um referencial, o referencial ele não é tido como concorrente, ele é tido como base, porque ele criou algo diferencial e ele soube se posicionar com isso. Então você olha isso, gerencia isso e transforma para dentro do seu próprio modelo de Uhum. negócio. E aí sai, né, a inovação. A inovação, para mim, ela é um processo, por isso que eu falo que eu crio isso constantemente dentro da Marx. Inclusive, a Marx, eu tenho orgulho em falar que ela é a primeira rede de franquias de marcas e patentes do Brasil. Então, quando eu abri a Marx, me foi dito que era um modelo tradicional. Quando a gente vai analisar o mercado, vai fazer uma Uhum. inteligência de mercado, marcas e patentes é um modelo de Va- negócio vai tradicional. inovar como, Vai né? inovar como? Uhum. Exatamente esse foi o desafio. E quando eu comecei a criar as diferenciais da Marx, eu Uhum. percebi que eu precisava fazer com que a Marx se conectasse mais com o que hoje as grandes empresas elas fazem. As grandes empresas elas querem velocidade, agilidade, transparência. Elas querem novos produtos, elas estão buscando cada vez mais isso. Uhum. Então, como que eu aproximo o meu universo tradicional, engessado, jurídico, nesse universo? Essa Uhum. ponte que é a ponte da inovação. E foi aí que eu criei, então, o ano passado, a primeira rede de franquias, Uhum. para ter escala, posicionamento, replicar esse modelo que funciona. E esse ano eu estou lançando o Hub de valoração de marca. Então, nós Uhum. deixamos de ser uma empresa que nós nascemos como uma empresa de gestão de marcas, Uhum. para hoje ser uma empresa de soluções de valor, de criação de valor para uma marca no mercado. Olha isso. Então, essa foi a diferença, essa é a Uhum. inovação. Claro que vai ser um mercado ali que eu vou estar, né, abrindo sozinha, então não Uhum. existe isso, né? As empresas, elas Que desafio, né? desafio, totalmente desafiador, mas essa é aquilo que a gente falou, né? Tem que ter muita coragem para Lógico. empreender e principalmente tem que entender que tudo que está sendo feito é calculado. Ou quando Uhum. fala assim gestão de risco, só o empreendedor que não faz uma inteligência de dados antes, que a gente fala de BI, né? Que Uhum. não levanta dados, gerencia esses dados e gerencia o risco, aí ele está agindo realmente às cegas. Isso Uhum. não pode ser feito. Sim. Agora, quando ele identifica o risco, mapeia e usa esse risco para crescer, aí a chance, que é o que eu estou fazendo, então eu Uhum. estou me lançando em um universo que não existe, mapeada. Eu sei quais são os riscos e sei como contornar. E Entendi. aí esse ano ele vai ser realmente um marco para a Marx em razão desse lançamento. A Marx é então a empresa de marcas e patentes, né, que trabalha com os registros. Agora, antes disso, eu queria fazer uma pergunta para você. Você falou aqui em velocidade nas empresas, né? E olha que interessante, o valor, então, agregado desse diferencial da Marx, além de marcas e patentes, né? Ele agrega, então, o valor à empresa. Ok. Não, valor à Ah, marca. isso, a marca, isso, a marca, isso que eu quero dizer, a marca daquela empresa. Isso. Ok. Olha que interessante. Então, esse diferencial, ele não é só mais o registro, Não. ele passa a ser a valorização daquela marca da empresa. Perfeito. Que, Porque que interessante isso, existe hein? uma jornada que ao longo desses 3 anos de empresa eu detectei. A marca, muito embora o processo de regularização Uhum, através do registro seja essencial, mas ela não cresce. Eu percebi uhum, muitos dos meus clientes que faziam o registro e entendiam aquele investimento como algo penoso, porque o uhum, processo dele de crescimento estava estagnado.
Então, ele não sabia como potencializar aquilo que ele estava adquirindo para Uhum. si, porque a marca, o registro é uma propriedade. Então, Sim. aquela propriedade dela estava se desvalorizando. Foi Uhum. daí que nasceu, né? Como que a gente faz o cliente entender que aquele objeto que ele está construindo, que nasce pelo registro, pode se tornar uma empresa gigantesca, a depender Sensacional. da jornada que ele traçar e como ele faz a marca dele ser potencializada. Uhum. Então, o hub de inovações que a gente trouxe esse ano, exatamente, ele tem esses pilares. Primeiro Uhum. pilar sempre central é a propriedade intelectual. Uhum. O registro, toda a parte jurídica de defesa de marca, contra a concorrência desleal, é a base. Uhum. Fora isso, tem o segundo pilar, que é o pilar de posicionamento de marca. Isso. Como ele Posicionamento. se posiciona, Uhum. quais são eles, a maioria dos empresários sequer entendem qual é a comunicação, linguagem, arquétipo da Uhum. marca. Então, eles nascem sem nada disso e vão construindo um marketing, posicionamento, sem nem ter noção do que significa isso. Então, posicionamento de marca, principalmente valoração. Você acredita que a gente incluiu um produto que isso aqui eu falo, gente, quando vocês entenderem isso, vocês Uhum. nunca mais vão deixar a marca de lado. Aham. Existe um produto dentro da Marx agora que é chamado valoração de marca. Existe uma empresa que a gente juntou, fez uma parceria, Uhum. que avalia o quanto a sua marca, qual é a expectativa de valor de mercado da marca, diferente da sua empresa, diferente de bens corpóreos e incorpóreos. Sim, sim. Qual que é o valor da marca? Com esse laudo de avaliação da marca, esse laudo pode ser utilizado como liberação de crédito em banco. O banco aceita a sua Isso é uma marca como novidade. alienação. Cara, você Claro! precisa ouvir isso, empreendedor. Pelo amor de E precisa Deus, dar valor para aquilo. caraca, Ao olha isso. invés dele hoje pegar o bem dele, colocar aquele carro, colocar aquele, né, tudo que ele faz Sim, de uma forma tradicional para conseguir crédito e liberação de crédito, ele pode transformar a marca dele como um instrumento para conseguir isso. E na Marx, agora a gente fornece toda essa assessoria, o laudo e também a conexão com os bancos que já são habilitados e que fazem essa praxe. como você já trabalha com os registros das minhas marcas, das Você minhas quer a liberação? empresas, Vamos embora. eu já quero fazer essa consultoria aí para a gente Essa colocar uma que, aliás, eu estou agora, Carla, a gente está falando aqui de empreendedorismo, né? Uhum. Eu estou feliz porque hoje estou inaugurando hoje a minha terceira empresa, né? Empreendedorismo, né? Ah, E a Facilitar, que vocês já estão lá, a fazendo o Facilitar promotora de registro. crédito consignado. Tá aí, ó, Claro. tá vendo? Você que tem vovó aposentada aí, pode procurar a gente, E né? o mais incrível dele, gente, se vocês estão nos ouvindo ou assistindo aqui, vocês sabem, antes dele lançar ela no mercado, ele consultou o nome. Ele fez Exatamente. o protocolo de registro e a marca, ela nasce já segura. Isso aí. Ela já, eu sempre falo, eu tenho uma frase, a sua marca, ela nasce já inabalável. Isso. Porque é isso que a gente tem que preservar. Isso que a Carla tá falando, gente, para você que está assistindo a gente, você que é empreendedor, olha a importância. O que a Carla disse foi o seguinte: antes de trabalhar a marca, trabalhar o nome, eu fui perguntar, Carla, tô com uma ideia de fazer isso. O que que você acha desse nome? Ela falou, pera aí que eu vou consultar. Foi consultar, me passou, não foi isso, Carla? Claro. Disse, soca a porva aí, já vai pra cima, né? E Regaça as vai mangas fazer, e vai. porque tá livre É o sua. nome. Você entendeu, gente? Então, essa é a importância. Olha aí, você empreendedor que tá ouvindo, que não tem isso ainda, a Carla vai deixar aqui depois os contatos, as redes sociais, você vai poder entrar em contato com Esse é o ela. primeiro passo. Sensacional. Eu gostei muito que você falou também posicionamento. Por que posicionamento? Porque entendo, quer dizer, me corrija se estou errado, mas como eu vendo a minha outra empresa é de treinamento em desenvolvimento pessoal e a gente dá treinos de equipes, lideranças, vendas, eu falo muito que o posicionamento ele vai gerar Essencial. a autoridade da marca. E quando você vai vender, você não vende muito essencialmente o produto, mas você vende a marca. É o Exato. branding, né? O branding. É o branding que a gente fala, né? É que na verdade, assim, as pessoas elas precisam entender, e isso não acontece muito no cotidiano de quem empreende. Uhum. Ele vai se preocupar com isso quando ele já está numa fase de crescimento que ele vai ter que refazer tudo. Perfeito. E é essa cultura que a gente prega na Marx e que o empreendedor ele precisa mudar. Ele Uhum. não tem que refazer as coisas ou fazer duas vezes. Uhum. Ele tem que nascer e já potencializado. Ele tem que nascer já com uma única preocupação. Eu estou pronto para crescer. Cadê crescimento? Venha. Isso. Não, agora que eu cresci, o que eu tenho que fazer?
Então, Uhum. essa ótica que a gente tenta mudar na nossa cultura empreendedora aqui do Brasil, né? Isso, e é interessante, Carla, isso que você falou, porque exatamente foi isso. Eu não tinha tido essa consultoria antes Uhum. do que você falou, mas foi exatamente o que eu pensei. Quando eu pensei nesse nome, Facilitar Promotora de Crédito Consignado, eu já pensei em também nas concessões, que Claro, eu vou poder no futuro fazer e abrir em outra cidade. Eu falei, então, lógico. peraí, Você então está essa. pensando no futuro. Exato, então, peraí, quando eu crescer, é o que você falou, venha crescimento, já estou pronto para Já isso, né? pronto. E aí a preocupação ela é outra, né, que é, por Exatamente. exemplo, hoje, como nós hoje possuímos já uma rede de franquias com 10 unidades no Brasil, Uhum. por que que o posicionamento de marca ela se tornou incrivelmente importante a ponto de eu incluir dentro da Marx? Isso Uhum, não era uma visão anterior minha, passou a ser depois da implantação local em cada cidade. uhum, Luiz, eu chegava em cada cidade, aqui a gente tem um market share de 80% da cidade. Então a gente já uhum. tem uma consolidação em Foz do Iguaçu muito Sim. alta. Uhum, Quando a gente foi abrir uma nova cidade, ninguém conhecia o nosso nome. Ninguém conhecia a nossa marca. aham, Então, como que faz para você criar um posicionamento local no menor espaço possível de tempo? Porque o franqueado, ele, não, ele tempo urge para ele não tem, ele não quer esperar uhum. uma marca ser Perfeito. consolidada, ele precisa de resultado imediato. E a Uhum, franqueadora, e nós como franqueadores, precisamos passar isso para ele. Você vai ter um resultado imediato, você vai ter o seu uhum, payback no menor prazo do que o estipulado uhum, contratualmente. Como a gente uhum, faz isso? Trabalhando localmente em tudo que é relacionado ao posicionamento local. E graças às nossas medidas, que é tudo teste, tá, gente? Então uhum, não acha que tudo vai funcionar. Tudo é aprendizado, tudo é teste, vai dar errado, você tem que corrigir o cubo o mais rápido possível, uhum. refazer a estratégia, fazer uma nova tentativa, e Sim. tudo tem que ser feito de acordo com a análise cultural local. Olha Então, a isso. gente, a gente fez todo esse posicionamento para depois incluir como um produto Marx, né? Uhum, E em PG, qual é o nosso case de sucesso, né? Nós não éramos conhecidas em nenhuma outra uhum, cidade fora da região aqui de leste, né, do Paraná. uhum, E nós fomos em PG, em menos de 6 anos, a gente já tem a liderança na cidade também, com mais de 60% do market share. Então, isso uhum. mostra o quê? Que é a construção correta das fases, de etapas que cada empreendedor Exatamente. faz, gera resultado. PG, quando você se refere, é Ponta Grossa, Ponta a Grossa. cidade, né? Ponta Ponta Grossa. Grossa, né? Ponta Aqui no Grossa. Paraná, né? Uhum. Carla, e aí a gente tá falando aqui então desse posicionamento, tá falando aqui de gerar essa autoridade, enfim, para que a gente possa realmente vender, né, a nossa marca, né? Mas, e aí a gente falou aqui de marcas, acho importantíssimo isso, mas conta um pouco dessas outras, como surgiu o sorvete, como Aí, surgiu o sorvete, igual você falou, não tem sim. nada a ver com sorvete e muito menos com o mercado. Mas me conte isso Aí então. veio da paixão de empreender. Vamos entender Sim, assim, né? exatamente. Essa é a paixão que ela é nata, Exatamente. Eu né? também não entendo nada de É crédito consignado, latente, não né? entendia, né? Aham, não entendi. Agora estamos dentro. Eu nasci na advocacia, né? Então, Sim, a minha profissão, minha raiz, ela é jurídica. a E minha profissão também, né? também 12 anos de advocacia. Então, a gente Sim. tem essa dificuldade. Quando eu comecei a entender que eu precisava abrir a Marx, que foi minha primeira empresa, eu Uhum, precisei expandir a minha visão jurídica de aprendizado, uhum, porque eu entendi que eu não sabia nada de gestão, eu não sabia nada de financeiro, eu não sabia nada de outras coisas que nós não vivemos no mundo jurídico, uhum, na advocacia que não tem. Não tem. A advocacia ainda não é tida como uma empresa, né? Então, uhum, os advogados, eles não fazem esses aprendizados. Então, eu precisei focar. Eu uhum, precisei estudar, precisei me capacitar para isso. E quando eu fui mergulhando nesse outro mundo, que era uhum. um mundo à parte na época, eu entendi que eu tinha uma aptidão para novos negócios. E eu fui entendendo e aflorando novas insights que a gente tem dentro da gente, Uhum. nato, né? Aquela parte nata, né? Sim. Nossa. E eu fui entendendo que o meu propósito não estava nem na advocacia. O meu propósito estava em realmente criar modelos de negócio que eram diferenciados do normal. Uhum. Isso você vai encontrando o seu propósito no meio do caminho quando você vai Interessante. mergulhando nele, quando Uhum. você vai se entregando e abrindo Que sem interessante, né? sem nenhum A propósito, né? gente, a gente só encontra Contra mergulhando. Não mergulhando. tem jeito, Não né? É tem. só no caminho mesmo, E né? você literalmente tem que se entregar. O Uhum, propósito, ele vem de uma forma mais rápida na sua vida, de uma forma mais clara, né? Ele uhum, clarifica
quando você tá realmente ali, eu brinco, né, que tem gente que não entende que bitolar é errado, mas em tudo que eu faço, ela é com intensidade. Eu também. Porque quando você Também. encontra essa dosagem em nós, né, Uhum. você vê que vai alguma coisa sair dali. Alguma Uhum. coisa vai emergir dessa intensidade como recompensa, né? E pode até ser que aquilo que de fato é aquele propósito, o objetivo, vamos trocar a palavra, o objetivo daquele empreendimento que você está fazendo, pode até ser que ele realmente não se levante, não dê certo. Só que nesse caminho você vai Exatamente. entender algumas coisas. Por que que eu estou dizendo isso? Porque de fato nós às vezes ficamos pensando em estar pronto para começar. Em estar pronto, não, pegar o negócio todo pronto para eu empreender. Então, o que que nós estamos falando aqui, gente? Ó, você que está assistindo o Pode Empreender Cast, dicas sensacionais. Ó, o que que a Carla falou. Eu entro com intensidade, ela é intencional. Essa é a palavra. Seja intencional no que você vai fazer. Até porque, mesmo que, né, nós tenhamos que passar por um momento de falar, cara, não era isso, não deu certo. Mas até que você perceba que não dê certo, seja intencional. Achei massa isso que você falou. Eu Top tenho demais. essas premissas, né, Uhum, que além de ser, né, totalmente necessário que haja essa intensidade extrema, eu uso até uhum, o extrema para uhum, mim, né, uhum, mas eu também uso que tudo corrobora. Aquele momento que você se dedicou aquela fase, ela trouxe alguma experiência que vai ser necessária para você. E você uhum, vai tirar exatamente. aqui, essa necessidade ela vai surgir, não vai ser agora. Então Uhum, eu não entendo que existam fracassos, porque também não. se a minha filosofia é realmente essa de que o presente ele está me preparando por uma Uhum, fase que vai vir, então eu entendo que ainda que não tenha dado certo aquele empreendimento, ele está me preparando uhum. porque aquele que eu vou passar vai exigir essa preparação. Perfeito. Hoje eu fui caminhar e fiz um vídeo de Hum, manhã. hum. Sempre faço uns videozinhos de 30 Eu segundos, acompanho, eu sou sua 40 seguidora. segundos, né? Eu faço um videozinho lá e hoje eu disse o seguinte: Ah, os próximos 10 anos que você vai viver, ele vai depender do posicionamento que você tiver agora. claro, Então é exatamente isso que você está falando. é o futuro, É né? o que nós vamos chegar lá na frente daqui a 10 anos, é isso que nós estamos aprendendo agora, é o posicionamento que eu tive agora. Eu vou poder colocar em prática alguma coisa lá na frente. Cara, foi por isso que eu passei por isso, cara. Agora eu entendo e eu Exato. vou aplicar aqui. Então, esse mundo do empreendedorismo, ele é encantador, né? É apaixonante. Daí Apaixonante. surgiu que eu, né, mergulhando Uhum, fundo em tudo, em todo o universo do empreendedorismo e principalmente na parte gerencial, gente. Se não tiver foco em você se capacitar para entender a gestão, uhum, não vai dar certo mesmo, porque daí uhum, você não está se entregando, né? Existe uma uhum, diferença entre dar certo, porque você se entregou demais, e isso é um resultado que vai ter reflexo futuro, né? Então uhum, não deu certo, ok. E outra coisa que você não fez nem um terço do que era necessário e não deu certo. Então, calma. São coisas que a pessoa precisa separar antes de uhum. analisar, né, o resultado ali final. Sim. Mas dentro disso, quando eu estava mergulhando, eu fui abrindo a minha visão, foi por isso que eu falei no começo do nosso pool de hoje, né? Uhum, Quando você faz a tua visão ter uhum, um horizonte, né, um determinado, você começa a entender que as oportunidades elas são para negócios, que as oportunidades elas são para empreender. E eu tava, meu primeiro negócio alheio, né, que é a uhum, franquia, a minha segunda empresa foi a franquia. A uhum, franquia é a formatação de franquias. Então, uhum, como eu precisava estruturar a minha empresa, porque eu nasci e não sabia como estruturar, uhum. eu precisava estudar e fazer as minhas especializações nesse segmento. Eu abri uma empresa e eu faço a formatação agora, né? Formatação de outras empresas para franquia. Uhum. Então, ela vem uma segunda empresa, mas ela segue a mesma linha. Segue a mesma linha. Aí, quando eu tava fazendo uma reunião no Blue Park, aqui em Foz do Iguaçu, né? Discutindo contratos, né? Reuniões de contratos terceirizados, que eles são chamados, que Uhum, são empreendedores também, que já estão alocados lá no uhum, Blue Park. Discutindo contratos, eu, no local, nunca tinha ido lá, eu indaguei o diretor, eu falei assim, são só essas unidades que estão aqui que fazem prestação de serviço para, né, de alimentação? Dele, sim. Mas e por que que não tem nenhuma de doce aqui? São todas para salgado. Salgado pastel, salgado XYZ, né? O uhum, que tem lá, não tem para criança, não tem doce, né? uhum, Por que que não tem dele? Não sei. Boa pergunta.
Aí quando ele falou isso, já me surgiu o primeiro insight. Espera aí, Uhum. se nós, né, sabemos estruturar empresas, criar modelos de negócio, por que não então criar um modelo exclusivo para esse local e que possa ser futuramente repensado e replicado? Então, quando eu penso em modelo em uma nova empresa, eu sempre penso em sanar uma dor, uma necessidade latente, porque essa capitaliza o quanto antes, né? Uhum. Sanador. E como eu posso fazer essa construção desse modelo ser replicável em qualquer lugar do Brasil? E Perfeito. então a gente afasta muitos riscos com essa mentalidade antes de abrir, Antes de abrir. abrir e escolher até a definição do modelo de negócio. Então, Sim. quando surgiu essa oportunidade lá, a primeira coisa que eu fiz, me dá um relatório, dados. Dá um relatório de quais são as pessoas que frequentam o parque. Eu não tenho ideia, eu não sou frequentadora daqui. Quem que frequenta aqui? A gente detectou então que são Família famílias, e criança. crianças. Então, o produto que eu vou criar vai ser para atender esse público que é o Uhum. maior volume. E Uhum. aí vai saindo, vai puxando, você vai construindo, e aí eu criei a Sweet Bunny, que realmente é uma ideia exclusiva para parque. Esse ano eu pretendo, se tudo der certo na Marx, porque me suga, né, uma energia Sim, violenta, sim. mas eu pretendo levar também já a franqueabilidade da Sweet Bunny esse ano também. Olha que legal. E essa Sweet Bunny, o nome foi você que... Todo o conceito, Então, marca, tudo. quando eu vi você empreender nisso ali, e vi você falando, postando, enfim, eu até achei que já era uma marca existente. Olha só que Aham. legal. Eu já achei que, você vê, na minha impressão é que o empreendimento ele é tão legal que Que eu já já vem. achei que ele já cresceu, ele já nasceu grande, né? É essa a Ele já visão. nasceu Quando grande. você organiza antes, ele já nasce Exatamente, assim. exatamente. Por exemplo, a Facilitar, né? É Uhum. aqui uma dica também aí para quem está nos ouvindo. A Facilitar. Nós abrimos, mas nós pensamos em tudo. Primeiro foi aquela questão que eu consultei o nome com você que você já Sim. disse. Uhum. Ótimo, então vou Tá trabalhar esse liberado. nome porque eu quero mais para. Eu já estava. Eu não tinha nem aberto a matriz, eu já estava pensando na concessão, nas filiais, Viu? né? E Essa é a aí, mentalidade que a gente precisa do empreendedor. isso aí, exatamente. E aí eu fui pensando, falei, cara, então o que que eu preciso fazer? Eu preciso fortalecer a marca, posicionamento. Olha isso, Nato, como né? bate, Tudo nato, nato, nato. sem esse direcionamento. Não, eu não conversei contigo sobre Uhum. isso. E aí, o que que eu fiz? Peguei, coloquei, fizemos as nossas redes sociais muito caprichado. Contratamos uma empresa de marketing para fazer Isso. isso. Uhum. Tá fazendo coisa mais linda lá, por quê? Para dar segurança, até porque o crédito consignado, ele é algo que as pessoas usam muito de fraude, Sim, né? sim. E Então, o tem, que né? que nós, isso, e o que que nós queríamos passar para quem está recebendo uma ligação da Facilitar? Confiança. A confiança. Olha, consulta as nossas redes sociais, consulte o Google, Isso. né? Tom de voz e comunicação. Você Exatamente. inconscientemente Não, criou. inconscientemente. Isso Isso, mas mesmo. aonde que foi essa inconsciência? No caminho. Um caminho. E No por isso caminho. que a primeiro passo é ação, Exatamente. É né? caminhar. Orientação e ação, né? Olha, Tem eu que. não sei você aí, mas o que tá tendo de insight aqui nesse Pode Empreender, gente, eu vou dizer para vocês, hein? Já passaram por aqui, Carla, muitos empresários, já passaram por aqui empreendedores, assim, que a gente, poxa, de tirar o chapéu que os caras fizeram, história que os caras contaram aqui, vários insights. Agora, é muito interessante porque existe, e isso é natural, na questão de homem e mulher, né? O homem tem Uhum. muito mais aquela coisa de ser corajoso, ousado e tudo, né? E às vezes a gente tem muitas mulheres aqui que estão nos assistindo para buscar uma palavra de encorajamento. Eu acho que não só insight você está gerando aqui, mas você está gerando encorajamento para mulheres que estão nos assistindo, Ah, eu né? tomara, porque E, realmente é e difícil. vergonha na cara de homem que não tá fazendo, né? Eu acho que essas duas coisas aí. Mas é engraçado isso, e é bem um ponto de reflexão nosso, né? Sim. Que a mulher, ela tem essas pré-convicções Uhum. formatadas já de forma natural pela sociedade. Isso é Uhum. algo anterior à própria consciência dela. Ela já Sim. nasce nesse ambiente que essa ambiência gera essa pré-convicção. Uhum. Ponto, né? Uhum. Então, quando eu comecei todo esse processo de expansão, o primeiro problema que eu enfrentei em cada nova reunião, em cada nova cidade, em cada novo grupo de business que a gente foi Uhum. entrando, foi essa barreira de ser a mulher na frente, na liderança. Só Entendi. que aí vem o terceiro conceito, que é o que eu falo, né, para as mulheres que querem empreender e não tem essa força interior, porque ela precisa ter força, né? Uhum. Você sabe que nós dois sempre falamos da nossa representatividade com o leão, né? E da Sim, isso história por mesmo. trás. É a mulher, ela tem que ter Tem. isso. Então, ela precisa, se ela não tem, ela tem que
desenvolver. E o Uhum. conceito E que eu... desenvolve, E viu? A desenvolve. boa notícia é essa, porque desenvolve. A palavra é essa, Isso aí. né? É desenvolver. Isso aí. E aí o conceito que eu sempre falo, né, para todo mundo que está comigo, está me acompanhando nessa jornada, é, veja, o primeiro passo para você desenvolver isso é você se tornando antifrágil. Eu falo muito disso. Legal. Eu falo muito disso, porque realmente é algo que ainda não Uhum. é, não é implantado, né? Não é muito difundido, talvez. Mas e quando a gente fala dessa antifragilidade, que é o que me fortalece, eu falei, eu sorte que eu, de forma nata, eu Uhum. sempre tive em mim. E eu desenvolvi e aprimorei, porque nesse momento de expansão, as dificuldades, adversidades, desafios teriam me quebrado. Uhum. Então, a antifragilidade, ela é anterior e ela é uma fortaleza que tem que ser construída na cabeça de todo empreendedor, seja mulher ou seja homem, Isso. mas a mulher, ela é mais frágil por Uhum. natureza, né? Uhum. Então, o conceito de antifragilidade não é nenhum conceito que é o oposto de frágil, não. Uhum. A antifragilidade é o conceito que faz com que a pessoa cresça no caos, cresça no problema. Uhum. Ela não se quebra e ela não se mantém. Ela faz daquilo uma alavanca. Perfeito. Então é isso que a gente tem que traduzir para as mulheres, né? Não é só coragem, que a maioria das pessoas falam isso. Ah, tem que ter muita coragem. Não é só Sim. coragem. Não é só ação. Porque Uhum. coragem e ação ainda faz a pessoa se quebrar diante de problemas que vão acontecer. Exatamente. Empreender é problema. E eu Uhum. falo assim, enquanto ela não mudar o mindset da pessoa não mudar esse mindset dela para que, além dela entender que para empreender ela precisa ação, coragem e antifragilidade, ela não vai conseguir. Posso acrescentar uma? Por favor. Resiliência, né? Sim, Aguentar a pressão também. que você falou. Isso é antifragilidade. Total. Aguentar aquela pressão, né? Não quer dizer fracasso, Não. não quer dizer sucesso, não é isso, mas aguentar aquela pressão que a gente vai sofrer no caminho daquilo que a gente está empreendendo, aguentar aquela pressão, voltar ao estado normal, ao status quo, né? Uhum. Pra gente poder entender o que eu faço a partir dali. Hoje eu Sim. tava falando com alguém sobre isso. Eu falei, ei, não é o que você tá vivendo, é o que você decide viver daqui pra frente. Exatamente. E fazer disso aí, decidir fazer disso aí alguma coisa, né? A pessoa tava passando por uns momentos difíceis, empreendeu, né? E tava lá com uma preocupação, uma dívida alta. Eu tava dizendo, calma, são Ah, momentos, sim. né? Quantas histórias a gente ouve, né? O próprio Thiago Brunet, esses dias Sim. estava ouvindo ele, né? Uhum. Thiago Brunet tava falando que em 2014, se não me engano, ele tava numa dívida que ele precisava se esconder, né? Como Então, ele transforma isso em uma alavancagem? exatamente, Esse é o segredo de exatamente. qualquer nível de profissional, de empreendedor ou a mesma pessoa. Qual foi a jogada que ela fez para transformar aquela adversidade em alavanca? E é o que eu sempre falo, assim, tem gente que me chama um pouco até de audaciosa, Aham. porque eu falo que enquanto eu odeio, né, eu repugno coesão. Uhum. Se a gente está num debate e você está concordando com o que eu estou falando e não está surgindo um confronto de Uhum. ideias aqui, esse nosso debate você vai sair daqui igual, eu igual, e não vai Perfeito. ter construção nenhuma. Então, a coesão, o que é o tradicional, a confirmação de atos, a confirmação de tudo, trivial, ele Isso aí. não floresce, Uhum. gente. Ele não transborda. Então, quando o empreendedor, quando ele está num ambiente que está tudo ok na empresa dele, está tudo fluindo, Uhum. os funcionários estão tudo fazendo certo. Gente, alguma coisa Isso tá aí. errada. Por que tá Exatamente. errado? Porque não pode ser assim. O caos que é gerado por exemplo, um produto novo, que ninguém entende nada, isso faz a pessoa entender qual processo é o melhor. Perfeito. Então, por quê? Porque ninguém tá seguindo com aquilo, né? Aquela cegueira proposital. Ninguém Aham. tá seguindo daquela forma. Todo mundo tá questionando, todo mundo tá confrontando. Olha, pode ser melhor colocar nessa prateleira, não colocar nessa. É melhor colocar assim, não colocar assado. Isso gera crescimento. Exato. E o que faz a diferença entre um empreendedor que nasceu pequeno para um agora, um milionário, um com Forbes under, né, Aham. 30, Aham. o que faz a diferença é como ele passou por isso. E Uhum. como ele fez isso. Uhum. Esse é o meu objeto de estudo, entender a raciocínio daquele Isso empreendedor aí. naquele momento. Isso Porque aí. é isso que a gente tem que ter, né? É essa forma de raciocinar. Eu tô vendo isso dentro da. A gente tem, além da promotora, a gente tem a imobiliária, né? E Uhum. eu tô vendo isso dentro Na da prática. questão dos imóveis, né? Os desafios que os meus corretores estão enfrentando e as questões de inovação que a gente está fazendo dentro do próprio mercado de imóveis.
Que inovação é essa? Vender imóveis, né? Uhum. Então a gente tem toda uma estratégia que parte do nosso pessoal ali. Agora, não é o mais do mesmo, Não, né? nunca pode ser. Se eu for mais do mesmo, Nunca se eu pode ser. continuar, igual você falou, se eu não for confrontado dentro do que eu tô fazendo. Algo tá errado. Quando nós chegamos agora, né, no retorno aí do recesso, né? Quando nós chegamos agora, eu disse pra ele, sentei na mesa e falei assim: e aí, gente, qual que é a parada? Qual que é a pegada pra esse ano? Onde você quer chegar esse ano? O que que você quer fazer esse ano? Eu não tô falando de metas, não tô falando de Sim, sim, objetivos, sim. né? Eu tô falando de uma vida de qual é o teu propósito esse ano? Porque o resto vai ser consequência. Ah, se eu tenho esse propósito, então aí sim. Quais são as metas e objetivos que eu tenho que estabelecer pra isso? Perfeito. Eu tenho que encontrar o meu horizonte, eu tenho que encontrar o meu ponto, né, de partida para esse ano. O que que você quer fazer? E eles se sentiram todos desafiados. Eu não quero que você fique aqui atendendo um telefone que tem uma placa de vende-se num imóvel e você vai lá atender. Não é isso. O que Uhum. que você vai fazer para se diferenciar Eu nesse tenho uma mercado? frase para os nossos colaboradores, né, para o meu time, né? Eu sempre falo para eles assim: se vocês não, eu tenho princípios diretriz, né? Se vocês não se adequarem e não se tornarem, e a conduta de vocês não forem pautada por isso daqui, vocês não são do time Marx. Vocês são do time da padaria. Vocês são do time do supermercado lá embaixo. Vocês são do time aqui da esquina. Mas vocês não são do time Marx. Uhum, Por quê? Porque ser time Marx é ser essa pessoa extraordinária e que está constantemente em busca disso. Eu uhum. posso não, você pode não ser ainda, mas você vai se tornar. E o que você vai, como você vai chegar a isso, eu tô aqui para te ajudar. Bah, E essa palavra. é essa mentalidade. Essa palavra que você falou, você ainda vai se tornar. E foi essa palavra que eu usei. Ai, Eu que falei, legal. quem você está se tornando? Isso. Não é como você está chegando e Hoje. iniciando esse ano. Essa foi a palavra que eu usei. Agora eu lembrei. É quem você vai se tornar ao longo desse ano. Exato. E engraçado, eu tive essa conversa também com meus filhos. Eu tenho um filho Uhum, de 32 anos e minha uhum, filha tem 30 anos. uhum. Eu sentei com eles na sala e perguntei isso para eles, agora há pouco, né? E às vezes é difícil você ver, às vezes um pai fazer isso com um filho, Não, né? não Dar tem essa orientação. direção, esse alinhamento. Eu sentei e perguntei para eles, falei, qual que é depois de elogiar tudo que eles vêm fazendo na vida deles, né? Sim. Eu disse, qual é a de vocês para esse ano? Onde vocês querem chegar? Agora, eu não tô falando sobre metas, eu não tô falando sobre objetivo. Ah, pai, final do ano eu quero trocar de carro, eu quero. Não, não é sobre isso. Isso aí é metas e objetivos. Uhum. Eu quero perguntar quem você quer se tornar esse ano. E outra coisa, essa conversa, eu tive agora, semana passada com eles. Eu disse, essa conversa agora no mês de janeiro, nós vamos ter outra no mês de fevereiro. Nós vamos sentar nós quatro aqui, eu, minha esposa, vocês dois, meus filhos. E olha que tem 32 anos e 30 anos. Sim, sim, são E eu maduros. disse isso. E eu disse assim: e eu quero saber, esse mês de janeiro, o que que você precisa melhorar? Filho, a tua saúde, você falou que vai cuidar esse mês. Minha filha, o que que você vai cuidar? A filha e o filho, né? O que que você vai cuidar? O que que você vai fazer para melhorar enquanto pessoa esse mês? Quando eu falo enquanto pessoa, Carla, eu acho muito que a gente precisa, para ser empreendedor, a gente primeiro precisa empreender na gente mesmo, né? É, ser o mais humano também. Isso, a busca de conhecimento, a busca de poder entender, igual você falou, poxa, eu faço todo um planejamento de risco, de estratégia, de crescimento, de cultura daquela cidade, igual você falou de Ponta Grossa. Uhum. Poxa vida, as pessoas querem empreender, mas elas querem sentar lá no topo já, né? Sentar no topo e ver toda a vista, já, pô, vai escalar, vai, Vai né? sofrer, Esse é né? o grande problema, as pessoas não querem Uhum. pagar o preço. Mas sabe que engraçado? Você me lembrou agora uma conversa que eu tive com um colaborador em dezembro, né? Eu Uhum. trabalhei até 31 de manhã de dezembro, Ah, porque em razão das mudanças que a gente sim. vai ter esse ano, né? E eu tava com um colaborador junto. Primeira vez que alguém se predispôs, né, a Uhum. ficar comigo, acompanhando, né, as minhas necessidades ali. Uhum. E quando eu tava conversando com ele, num assunto mais íntimo, né, que a gente acaba não tendo no dia a dia, essa É, rotina de é, entrar mais, né, sim, intimamente na vida do sim. colaborador, né? Aí quando eu tava com ele, foi muito interessante. Ele falou assim: olha, cara, até quero te pedir desculpa de um episódio que aconteceu nesse ano. X, no episódio X que aconteceu aqui dentro da empresa, que aconteceu tal coisa, e, né, reclamaram da minha postura e tal, tal, tal. Aí ele ficou remoendo aquilo por meses que eu não lembrava mais, mas ele lembrava. Uhum. Ficou remoendo aquele episódio negativo na vida dele durante meses pra Uhum. falar, e num momento que ele tava 1 a 1 comigo. Uhum. Que poderia nem acontecer, mas se não tivesse acontecido, ele estaria até hoje remoendo, né? Remoendo.
E aí, Exatamente. tô fazendo um link que as filhas também passam por isso, né? Uhum. Então, o que que aconteceu? Quando ele me trouxe esse resultado que negativo durante o dia a dia dele na empresa, a primeira coisa que eu falei pra ele, mas veja, é, quando aconteceu esse episódio, qual foi a minha postura? Eu não pedi pra você deixar de fazer isso, porque você estava fazendo o que eu sempre pedi, que é confrontando. Você estava fazendo o que eu sempre pedi e as pessoas que ouviram que elas não tiveram maturidade para entender isso, mas você estava certo. Então eu falei, enquanto você não entender que você precisa desenjaular a genialidade que existe em você, e o meu propósito com você é romper essas Uhum. correntes Esses para sair bloqueios, isso. essa genialidade que está enrustida, porque as pessoas fazem isso. Como elas todas têm uma genialidade própria, os filhos Uhum. muito ainda. Perfeito, Elas têm perfeito. algo que é singular, que só Uhum. elas realmente têm eu chamo dom, né? Uhum. Mas acontece que durante o tempo as pessoas vão criticando, as pessoas vão, né, oprimindo, Uhum. inconscientemente até, muitas vezes. E elas Uhum. vão enclausurando isso nelas. Exato. Então, quando você entende isso e você faz o que, olha, o que você está fazendo, na verdade, está corretíssimo, e só tira isso de você, da próxima vez que acontecer isso de novo, estufe o peito, porque você está aqui respaldada. Você Uhum. se agarre em mim, que se acontecer algo, eu tô aqui. Isso É aí. isso que eles precisam, que é É. isso dá segurança para eles abrirem novamente, né, tudo que eles enclausuraram. Sim. Então esse é o processo Agora olha dentro que de interessante, né, você olha só o que que você falou e outro insight para empreendedores que estão nos assistindo. Empreendedores, eles também são líderes, né, e você falou isso aqui no início. Liderar, você falou 2 coisas logo no início, é inovação e gestão de pessoas, Uhum, né, que você considera, assim, 2 essencial. características essenciais, né, de um empreendedor. Agora olha que interessante, aquilo que era, o bloqueio, interno de alguém que estava se desculpando pela Uhum, postura, uhum, você enquanto líder, você conseguiu, eh eh, enquanto líder transmitir aquele bloqueio dela e chamar aquilo de genialidade, uhum. né. Então imagina como essa pessoa, Saiu, né? não deve não só desbloqueado, mas o quanto ela pensou: "Caramba, eu tenho o quanto ela não vai produzir", E né. tanto foi que só para um caso, que ele deve estar me ouvindo aqui, você sabe, né, que eu vou depois quero créditos. Mas olha que legal, tanto foi isso mesmo, que ele me apresentou dias depois um resultado de um trabalho que ele estava apresentando para mim, né. Uhum, E aí eu falei assim: "Olha, isso aqui", minhas palavras para ele: "Incrível, trabalho excepcional, né, uhum. incrível, respaldado no mundo acadêmico, incrível. Mas isso aqui não é ainda o que você pode fazer. Bah. Então, tá 4.0, mas eu quero 5.0. Então vá, mostra pra mim a sua última versão". E aí quando eu falei pra ele isso, a primeira coisa que ele falou: "Verdade, isso aqui ainda não tá o que eu posso entregar". E Olha quando isso. depois teve dois dias depois, ele me entregou o resultado final, que é o que eu tô usando até hoje. E E sensacional. e que realmente foi Que mais é do que aquilo, mais, tá vendo? muito mais. A gente sempre pode entregar mais, né? Isso que é. Olha Essa é a só, verdade. ontem eu fui convidado para poder dar uma palavra. Uhum, Eu não chamo nem de preleção porque não era um jogo ainda, uhum, mas uhum. os atletas da cidade aqui, né, local, os jogadores de futebol do município aqui, profissionais de primeira divisão do Campeonato Paranaense, eu fui convidado para levar uma palavra para todos os jogadores ontem, né? Bacana. E fui lá. E nessa, vamos dizer assim, preleção, não era um jogo, né? Elas estavam já no alojamento, estavam lá na casa dos atletas, que a gente chama, né? Uhum. Casa dos atletas. E eles estavam tranquilos lá e eu fui lá levar uma palavra, conversar com eles. Eu disse assim, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Nós sempre, aquilo que a gente pode imaginar que nós estamos fazendo, se a gente tiver a consciência na hora, a gente vai falar assim, cara, eu posso entregar mais. A gente sempre pode entregar mais. E no final, do que aquilo que a gente pensa que é capaz. No final, um deles me chamou e falou assim: "Cara, o que mais marcou pra mim na tua fala hoje é saber que eu posso entregar mais do que eu sou capaz". Você me fez lembrar isso, né? É, não, mas é engraçado que aí existe todo parece algo simples de ser dito, mas Aham. muito difícil de ser praticado. Quem Exatamente. tá fazendo acha que já deu o melhor, né, então é Uhum. muito difícil na prática. Daí a minha fórmula,
É a né? fórmula, Fórmula para vem ela com tudo. as fórmulas. A minha fórmula é exatamente isso, né? Tem que ter, enquanto a pessoa não encontrar sozinha como fazer, ela Uhum, tem que ter alguém cutucando. uhum, Eu falo, eu brinco assim, que para todo mundo que tá ao meu redor, que vem, né? Eu tô com pessoas geniais na minha equipe. E as uhum. pessoas geniais, eu falo, por que que eu tenho que te cutucar para vocês para sair que tá aí dentro? Eu não vou te cutucar mais. Essa simples fala já gera na pessoa aquela semente, né? De verdade. Sim, Por que que ela tem isso. que me cutucar? Exatamente. Então, Exatamente. até ela construir sozinha como poder fazer mais, também tem que ter por isso a importância do mentor e do líder, né? É. Também tem que ter alguém cutucando Sim. e mostrando que, calma, larga a mão, larga que essa ponte. Eu lembro, eu sempre brinco assim. Você vai lembrar, a gente é da mesma época, Aham. né? Aquele filme do Indiana Jones, Sim. que tinha aquela Sim. ponte invisível. Sim. É Aham. isso. Sei. Como que a pessoa vai dar aquele passo, né? Sei. A ponte tá ali, ele não tá vendo, Uhum. né? Então, essa é a grande, né, a grande sacada que É a pessoa isso. tem. Ele pode mais, ele que não tá vendo que pode. Isso. Carla, eu tô vivendo isso dentro da minha equipe também. Uhum, uhum, Eu otimizei esse trabalho, né, da imobiliária, enquanto a imobiliária, imóveis e também a própria promotora de crédito uhum, consignado, a uhum, Facilitar. uhum. O que acontece? Os meus corretores estão ali. Se não tem um imóvel para atender algum Todo mundo cliente, celular. cara, ele está aqui no computador fazendo a descagem ali e falando com o cliente sobre as oportunidades que o governo federal, o CIAP, que é os Claro. funcionários públicos federais, agora a nova margem que já o salário mínimo vai ser, Aumento. aumentou, então já tem uma margem disponível. Cara, a gente está levando um monte de informação. O telefone tocou para ele atender o imóvel, ele desliga a descagem dele do crédito consignado, porque hoje nós não podemos, eu acho muito interessante quando você falou de 4 empresas aqui, o que mais me chamou a atenção não é nem sobre as 4 empresas, é sobre não colocar a galinha de ovos de ouro num lugar só. Com Nós certeza. precisamos, hoje eu estava vendo uma pessoa que eu sigo, a Carol Pfeiffer, né? Isso. Eu tava vendo ela falando, ela foi, agora ela bateu um recorde, ela reuniu 1 milhão de pessoas para falar sobre educação financeira, Legal, né? né? E a gente precisa muito, até comentei, ela curtiu, me marcou, depois foi muito legal, eu comentei e falei assim, isso deveria fazer parte da grade escolar, né? Sim. Mas eu tava vendo esses princípios e falando para esse meu pessoal, falando desse potencial que eles têm, eu falei, cara, nós não podemos ter a galinha de ovos de ouro num lugar só. E foi exatamente o post que a Carol Pfeiffer fez. Ela colocou lá, nós não podemos mais, nessa geração, depender só de uma renda. Não. Então, no meu ponto de vista, e me corrija se estou errado, mas o que acontece com muitas pessoas que não conseguem ampliar as suas tendas é depender daquele que, não, tá bom, isso aqui tá bom, isso aqui Conformismo. para mim tá jóia, é a zona de conforto, é o merecimento, né? Até vi alguém falar esses dias assim, cara, mas me fala onde está essa zona de conforto, eu procuro por ela faz tempo. Não é essa que a gente Não, está dizendo, né? não, Não é essa. A não. gente também procura por ela, Uhum. mas a gente procura por ela a partir do momento que nós vamos fazer por onde viver ela, né? Acredito assim. Agora, nós não podemos mais, e você está aqui, uma prova disso. Na É verdade, 4 eu vou, empreendimentos eu e vou, ampliando, eu né? vou além até, né? Hoje, além do empreendimento, o grande foco, né? Essa capilaridade de empreendimentos, mas além disso é realmente a criação de volume, né? Então, eu vou ter Uhum, muitas unidades. Essa é a maior dificuldade. Mas assim, hoje eu vou muito além. Eu acho que não entendo que além de ter várias formas e fontes de receitas com uhum. modelos de negócios diferentes, o empreendedor ele também precisa entender que cada vez que ele abre algo novo, ele vai ser obrigado a especializar e a Isso entender aí. aquele universo. E aquele universo, ele vai ajustar e vai trazer um benefício para o outro negócio. Uhum. Então, eu estava lendo, Perfeito, né? Então, eu estava lendo perfeito. sobre o mercado de supermercados, né? Uhum, Eu não conhecia. Estava lendo sobre. Quando eu li sobre, eu aprendi uma nova estratégia que é uhum, chamada de trade marketing. uhum. Nossa área, a gente não usa trade marketing. Sim. Eu fui entender aquilo, eu falei assim, opa, o que que é isso? Que é usado largamente há muitos anos no mercado, no segmento do mercado. Uhum. Vou pegar isso, vou modelar e vou usar na Marx. Então, essas são as jogadas que a gente tem que
somar a diversidade de receitas. É Exato. entender que a diversidade de receita ela é benéfica, necessária, tem que ser Uhum. feita, mas também ela é um instrumento. Ela é um instrumento que faz, se você for empreendedor, extraordinário, Uhum. né? Que eu não, né, a gente fala com empreendedor que está se aventurando, não é o público, né? Sim, Mas se você for o empreendedor extraordinário, você vai utilizar como mecanismo, perfeito, né? Então, perfeito, eu vou além, né? Além perfeito. dessa observação E, que. e olha que interessante, foi exatamente isso que você falou. A gente tem a Academia de Líderes, que é a nossa Uhum, empresa de a treinamentos em base. desenvolvimento pessoal e tudo. E depois a gente monta a imobiliária, onde eu lidero os meus corretores. Então, aquilo que eu vou lá ministrar, pregar, Corroborou. corroborou aqui. Então, Uhum, opa, ela já foi um instrumento para viu? liderar a minha equipe ali, né? Uhum. Daqui a pouco, pensando nesses fatores, eu falei: o que que eu posso oferecer de diferencial para os meus colaboradores que estão dentro da imobiliária que as outras não oferecem? Que Cara, eu já tô te são de alta oferecendo. performance, porque você Exatamente. já fez eles terem uma Perfeito. polivalência, eles já fazem Perfeito. mais de uma atividade, porque você os treinou assim. Vamos Exatamente. colocar mais um produto para eles trabalharem e aí aumentar a performance. Incrível, Perfeito. Então incrível. estão lá, estão Uhum, fazendo. Agora é o incrível. que eu disse para eles, ó, vai chegar um tempo que vão ter corretores de imóveis dizendo assim, cara, eu queria uma oportunidade para estar na tua empresa. Por quê? Porque a tua empresa me dá a oportunidade de também estar ali dentro. E se eu não tiver um cliente, eu tô tendo a oportunidade de produzir ali dentro mesmo, Claro, claro, sem sair dali. claro. Então, assim, quando a gente pensa em empreendedorismo, essa questão de um agregar ao outro, ser instrumento para uma. Agora mesmo eu estava lá com eles, eu falei: olha, eu vou pro Pode Empreender Cast. Para mim, isso aqui é um empreendimento. Total. Eu Olha o tô. tanto de Isso, troca, né? isso, de trocas aqui. Olha o tanto de pessoas que nós estamos influenciando e ajudando, Muito. porque esse é o meu propósito, é Porque mudar a minha vida e a dos e outros. essa informação que todo mundo está assistindo aqui, está ouvindo, vocês só estão tendo porque nós sofremos para tê-las. Exatamente, Não foi assim, algo exatamente. fácil para nós. Foi uma Não, construção. exato. E sabe o que eu acho engraçado? Que você falando ali nessa correlação que você fez entre diversidade de empreendimentos, né? Uhum. Quem foi o estopim para criar cada novo empreendimento? Quem que foi responsável por esses insights para gerar um outro produto, outra empresa? Você? Sim. E como que você chegou nesses insights? S- Me movimentando. Me E movimentando mergulhando no no seu caminho, produto. E aprendendo, mergulhando na sua empresa. aprendendo. Mergulhando e buscando. E aí eu falo que é a chave de todo empreendedor. A insatisfação que você, dentro dela, quando você estava na unidade, você viu, não, eles estão ociosos, porque não tem Isso empreendimento. aí, Então, a insatisfação. isso aí. A insatisfação gera esses gatilhos de insights, mas Exatamente. precisa tê-los. Aham. Você precisa estar insatisfeito. E por isso que eu digo que a zona de conforto não faz Não. você ver a insatisfação. Não, gente, sabe o que eu falo? Eu brinco assim, desculpe, né? Às vezes as pessoas Não, manda ouçam ver. como prepotente. Mas eu Não, falo, você quer ser empreendedor de zona de conforto? Eu preciso que você seja é. assim. Porque é Eu achei que você ia falar, você. tira a bunda da cadeira. Não, eu falo assim, não, sabe por quê? Porque a pessoa ela tem que colocar no lugar que ela. Sim, Nós precisamos de empreendedores de zona de conforto, porque daí as pessoas vão olhar pra gente e vão falar assim, que excepcionais que vocês são. exatamente. Agora, Exatamente. a decisão do empreendedor ser da zona do conforto ou ser excepcional é dele. É dele. Mas ele precisa existir. Uhum. Precisa existir para Pra diferenciar. ser comparado. Isso. Quando a pessoa nos olhar, ela vai falar assim: nossa, vocês são excepcionais, comparando a quem? Exatamente. Aqueles que estão na zona de conforto. Perfeito. Então, eu brinco assim: vai ser sempre você é o determinante na sua Uhum. vida, né? Você vai querer ser um empreendedor de zona de conforto? Parabéns, siga e Isso aí. esteja em paz com a sua decisão. Agora, não reclame depois, que Uhum. você nunca vai chegar a ser o empreendedor excepcional. Perfeito. E, cara, olha que Simples assim. interessante. Simples assim. E olha que interessante. Quando comecei com essa ideia aí da promotora de crédito consignado, eu fui para São Paulo, num evento que teve em São Paulo, na capital, na Expo Center Norte. Tinham 18 mil pessoas lá. Eu fui por um outro propósito. Viu? Eu me movimentei por aquilo. E ainda falei com a minha esposa. Falei, ó, eu tô indo. Eu não sei nem o que eu vou encontrar lá. Eu sei que eu vou encontrar. Uhum. Eu tô indo. E fui. Eu tinha um propósito, tinha um objetivo bem definido, mas não era esse. Sim, Inclusive, eu nem sabia o que estava acontecendo lá. sim. Só por quem estaria lá. Uhum. Eu fui me conectar por um outro objetivo.
E acabou que eu fui conhecendo aquele ambiente, fui conhecendo o que era, me apaixonei pelo segmento e hoje a gente está podendo trazer esse segmento para dentro ali. E você falou bem, eu estava vendo ociosos, eu estava vendo eles preocupados, eu estava vendo a necessidade dali do nosso do nosso empreendimento ali. Poxa, daqui a pouco eu falei, cara, eu vou ter que trazer alguma coisa para agregar. E enquanto deixei tudo prontinho, deixei a esposa tocando, Uhum. preparei todo mundo, falei assim, ó, eu Agora eu vou. continuo voando para outros lugares. Mas é isso, né? Essa é a E pegada. aí eu sempre falo também dentro da minha equipe que existe são várias regras que eu coloco, né? Uhum. Mas existe uma que As fórmulas, as fórmulas. Mas tem que ter, a gente tem que ter, né? Porque a gente Sim, tem que ser o estopim, né? Eu falo que eu sim. sou o fogo. Eu brinco assim, ó, chegou o fogo, porque eu É, sou o fogo, né? Que a gente é. tem que ter isso. E aí tem uma regra que eu uso na minha equipe que é olha como é congruente, que tem muita gente, você já ouviu falar, que é contra o que eu vou falar agora, mas eu falo que na minha convicção essa é o Uhum. nosso, a melhor forma de se gerar resultados. Eu sempre falo bem assim para todo mundo que tá comigo, faça reuniões, reuniões e reuniões com diversas pessoas em diversos lugares possíveis, em qualquer lugar, mas faça. Uhum. Porque estar em contato com diferentes pessoas em Perfeito. diferentes lugares é o que vai gerar esse estopim que Sei. você vai trazer para nós, para o Isso aí. diferencial. Então, ao contrário de muita gente, né, que fala assim, não faça reuniões, porque cada vez que não dá dinheiro. Como que é? Eles usam essas frases de quem Eles tem muita reunião, não tem dinheiro, tempo é dinheiro, quem faz é, muita reunião não não produz, produz, quem é faz improdutivo é reuniões, improdutivo, não quer reuniões. fazer nada, não quer tomar decisão, faça reunião. Isso Perfeito. aí, Você já ouviu muita gente isso falando aí, isso. Para sim. mim é o contrário. Para Eu mim também é acho. faça. Eu aprendo, Faça. Você é vai top conviver demais. com pessoas, você vai ter Exatamente. insights, você vai ter espelhamento, você Isso. vai ter, né, Uhum. uma forma de agregar, porque essa é a grande Concordo vantagem. plenamente. Então, né, Concordo plenamente. quebrando mais um momento aqui, desculpe a todos que entendem de forma diferente. Não, mas O é, pode empreender é isso, né? pode empreender é isso. E assim, entende diferente? Legal, siga, né? Agora, o que está sendo falado aqui, se for proveitoso, pegue, Pegue. né? Pegue o que é Não, proveitoso. O contrário, não penso assim, legal. Então, mas vá. assista até o final, ainda vai ter muita dica interessante aqui. Vai no caminho que você está imaginando, né? Sem problema nenhum. Mas eu acredito que muitas coisas que estão sendo faladas aqui, tá 90% é proveitoso, né? Ainda que não Amém. queiram aproveitar dez Sim. por cento do que a gente está falando, os outros 10%. Mas assim, Carla, ó, é incrível, né? Quanto tempo? Mas deu 1 hora Exato. exatamente que nós estamos aqui. Você E vê se como o deixasse, se você não tempo estivesse olhando aqui, a gente já teria e olha, eu voado fui aqui. olhar agora, né? Fui olhar agora, porque eu tinha anotado aqui, fui olhar agora. Deu exatamente 1 hora que a gente tá aqui. Eu queria que você. Eu sei que duas você já falou e a gente poderia até aproveitar elas se você quisesse. Hum, Mas a gente já falou aqui sobre duas palavras aqui que são duas questões, dois aspectos aqui que são essenciais, né? Na questão do empreendedor, do empreendedorismo, que é a inovação e gestão de pessoas. Eu sempre faço uma pergunta aqui bem tradicional no Pode Empreender. Eu digo assim: me fale sobre 3 questões relevantes para o empreendedor. 3 aspectos, né? Aqui você já falou de inovação e gestão de pessoas. Você gostaria de acrescentar mais uma? Ficaria com essas duas? não, é buscar ser extraordinário. Isso aí. Buscar a excelência Excelência, extraordinário. extraordinário. É não contentar com o mesmo, né? Exatamente. É aquilo que você É falou do isso menino, do né? Não, menino. não, vai lá e me entrega É 4.0, não não. contentar, Você pode entregar é mais. isso, é Perfeito. inovar, é gerenciar e não ser o mesmo, é excelência. Existe nos meus princípios, né? Legal. Nós temos Inovação, que gestão de pessoas e excelência. excelência, a gente tem que buscar padrões Perfeito. cada vez mais altos, porque quando não é levar régua, que muita gente fala assim também, né? Ah, é porque Uhum. você é muito criteriosa. Não, mas é porque cada vez que a gente busca um padrão acima do que a gente já fez, a gente vai ter que se fomentar o nosso Uhum. desenvolvimento, nós vamos ter que encarar esse desafio. E vai Uhum. acontecer. E Perfeito. é isso, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar Legal. aqui. Me deixa um Hum, livro de dica que veio na tua para mente agora. O que empreendedorismo, você achar que é legal, que vai te ajudar em hum, alguma área? olha, para Que venha na tua mente, assim, que você tenha.
eu sempre recomendo o Antifrágil. Antifrágil? O Antifrágil que é um legal. livro. Sim, eu Sai sei, daí, eu né? sei. Eu já ouvi já Eu sempre recomendo no ele. Resumo Cast. Já ouvi. Eu sempre recomendo Antifrágil. ele, que ele transformou minha vida, né? Olha que legal. Ele foi né, um marco antes Carla e pós Olha Antifrágil. que legal. Então tá aí, gente, ó, livro Antifrágil, né? Uhum. É isso, né? Isso mesmo, Ok, o então tá aí Antifrágil. a dica, tá? É o livro que a doutora Carla Demétrio deixou aqui pra gente. Ela que é da Marxi, né? Marcas e Patentes, empresária e empreendedora. Bom, Carla, eu agradeço você. Foi um tempo muito precioso que a gente passou junto aqui. Eu acho que uma conexão muito forte, né, entre líderes aqui que investem em diversas áreas de empreendedorismo, né, somos nós, né? Sim, sempre tivemos. E Desde a sempre primeira tivemos, vez, né, que a gente exatamente. conversou. Muito Eu nunca interessante. esqueço, quando a gente estava no escritório, a gente falou assim, a gente precisa de movimento, há 2 anos atrás. Exatamente, A falando gente já de falando movimento. de movimento, Incrível e se a gente né? continua no movimento, né? A gente Continua no não movimento. pode, de maneira nenhuma, pregar ou falar aquilo que a gente não vive, né? De Não. fato, a gente fala de empreendedorismo e tá aqui, né? Tá. O quanto a gente tem feito aí, lutado, né? Muito. Dentro Dia dessa área, após dia. principalmente empreender nesses momentos aí que a gente passou pós-pandemia, pandemia, pós-pandemia, agora esses momentos de alterações aí de políticas internas, enfim, então a gente vai vendo como é difícil. Mas eu quero agradecer a você. Obrigada eu. Muito obrigado. Deixa as tuas redes sociais aqui pra gente, onde te acha aí nas redes sociais? Doutora Carla Demétrio, né? @doutora Carla Demétrio, me adiciona, me siga. Eu não produzo muito conteúdo ainda, mas eu prometo que esse ano eu vou mudar. Isso é algo que, né, na nossa gestão de tempo a gente vai encaixar. E Marxi, Marcas Oficial. Então, MARKSE, Marcas Oficial. Então, os nossos canais aqui pra gente, pro São pessoal esses seguir. aí, né? E aí, você que quer saber mais sobre isso, né, Carla? Sobre marcas, sobre patentes, pode ficar à vontade, te chamar no Manda privado lá uma lá. E E vai ser do um prazer. Brasil inteiro, né? Brasil Do inteiro. Brasil inteiro, porque esse podcast vai pro Brasil E inteiro. daqui uns dias vai ter uma unidade próxima de você, da Marxi. Eita, olha aí, pega essa chave. Carla, muito obrigado, então. Obrigada, Valeu mesmo, foi top, tá bom? Gente, ficamos por aqui, então. Você gostou? Ó, se você quiser ver de novo, se você quiser, marcou pra você aquele pedaço que falou, volta lá e vê de novo, fica à vontade, tá bom? Esse é o Pode Empreender Cast, onde sentam nessa mesa os melhores empreendedores do Brasil, tá bom? Ó, @Luiz Queiroga Oficial, nos siga lá, dicas comportamentais, dicas das emoções, controle, alta gestão, tudo isso é importantíssimo pra você obter os seus resultados, tá bom? Siga lá e se inscreve no nosso canal do YouTube também, tá bom? Luiz Queiroga lá. E a gente vai ter dicas para você também. Dicas de empreendedorismo, comportamentos, enfim, tudo para você. Fica aqui esse podcast maravilhoso para você. Esses insights que eu sei que vão gerar muitas ideias para você. Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima.